Salve, salve, sintonizados! E estamos começando mais um A Voz da Visão. E no podcast de hoje conversamos um pouco sobre a criminalização das drogas. O grupo de comunicadores de periferia A Voz da Visão trocou uma ideia franca sobre os aspectos positivos e negativos acerca da criminalização e sobre a terrível, abre aspas, guerra às drogas. Falamos sobre como as favelas e as comunidades mais pobres são afetadas por essa guerra que, vale lembrar, é contra pessoas e justifica grande parte das ações violentas da polícia nas quebradas de todo o Brasil. Esse podcast contou com a presença da querida Fanny, do Gabriel, do Lorenzo, do Kleber e da Juliana. Meu nome é Felipe e agora sim, está valendo A Voz da Visão. Como que eu queria que eles voltassem, só de olhar no espelho me bate a revolta, aquele brilho... Então assim, para começar, né, o vídeo fala da criminalização das drogas, como que ela foi mudando ao longo da história, não sempre nasceu assim. Então ele dá exemplo nos Estados Unidos do ópio, depois traz para o Brasil o que já foi criminalizado, né? A cerveja já foi criminalizada, por exemplo, nos Estados Unidos, aí no Brasil... a maconha passa... O Brasil foi o primeiro país a criminalizar a maconha. Então tem um porquê. Aí a pergunta, né, pra gente começar a conversar sobre por que tal droga vira crime, sobre a criminalização. O que vocês veem quanto aspecto positivo ou negativo? O que vocês acham? Tem um porquê de criminalizar? Tem como a gente levantar coisa positiva e negativa? Ou só negativa? Enfim. Eu acho que não. Não muito. Porque eles, proibindo, eles querem que meio que a gente não usa droga, né? Só que cada um é dono das suas atitudes, né? Quando você fica maior de idade, cada um faz o que quer da vida. Então, não tem muito o que fazer. Acho que criminalizar não adianta. Uhum. Criminalizar não reduz o consumo, né? Que eu acho que a ideia seria não consumir. Isso. Acredito que eles tentam criminalizar para diminuir, só que acho que não, aliás, não adianta nada, né? Dá pra ver. Então, se não adianta, Fanny, aí a minha pergunta, então, qual que é o lado negativo, então, de criminalizar? Já que não vai reduzir o consumo, o que além do consumo, né? Que a gente entende que, historicamente, foi criminalizado, mas o consumo não reduziu, né? Não é criminalizando que a gente deixa de consumir, né? Já que é uma prática. O que sugere, então, negativamente, já que... Qual que é a consequência de criminalizar? O consumo. Eles querem que a gente não... Criminalizando, acho que aquele negócio, né? Que tudo que é proibido é melhor. Acredito que também seja isso. E o Lorenzo? O que o Lorenzo pensa, Lorenzo? Fala pra nós aí, vai ficar se escondendo? Mano, então, eu acho que os caras não é burro, mano, tá ligado? Eles sabem que não vai adiantar nada, mano. Eles fazem isso de propósito, tá ligado? Porque eles lucram com isso, mano. Só essa forma que eu vejo, mano. Eu acho que eles não fazem isso porque eles acham que vai usar menos, nem nada, mano. Eles fazem isso só sabendo tudo que vai acontecer, tá ligado? Tem uma intenção, então, criminalizar as drogas, né? Que não é diminuir o consumo. Mano, exatamente. É que nem aconteceu nos Estados Unidos, né? Que eles criminalizaram a maconha pra marginalizar os mexicanos, que eram relacionados a ela, e a heroína pra criminalizar os negros. Então, a mesma coisa que acontece aqui no Brasil, mano, mas mais na caruda ainda, tá ligado? Sendo que é muito simplista você falar, pode pá, mano, essa droga é esse grupo que usa, tá ligado? E eles sabem disso, mano. Eu acho que é só uma questão, de interesse, assim, sei lá. Uhum. Acho que você trouxe uma questão que é a relação da criminalização da pobreza, né? E aí a pobreza pensando... uma relação racial, né, com uma relação de populações migrantes também. Mais alguém acha que tem a ver criminalizar a droga com criminalizar a pobreza? O Kleber colocou algo aqui no chat, que tem as drogas que são legalizadas, tipo remédio, cigarro e outros, por exemplo. Tem gente que toma para dormir tarja preta, outros para dormir fumar maconha. Verdade, né? Você está trazendo aí que tem várias outras drogas que são legalizadas, né? Ô, gente, também tem uma outra questão, né? Que a gente já tá conversando sobre isso, né? Quem vocês acham que a guerra às drogas afeta de verdade, assim, né? Mais, né? Essa questão da guerra.
esse vídeo aí que a gente assistiu para instigar um pouquinho, ele traz ali 2 historinhas, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre quem é mais afetado com isso. Porque, assim, é sabido que as pessoas usam drogas em todos os lugares, né? Fala, Fanny, desculpa. Eu acho que não, tenho certeza. Quem mais é afetado é a gente que é pobre, né? Aliás, não só em guerra às drogas, tudo que acontece, só quem se fode é nós. Tipo, desculpa falar piada, mas é a verdade. Só quem leva pior sempre é nós. Sim. É isso, né? Porque elegeu-se alguns lugares para se fazer uma contenção maior, né? E esses lugares que foram elegidos são os lugares das pessoas pobres, né? A polícia não entra no condomínio. Normalmente a polícia não entra no condomínio. Então, por exemplo, os jovens que fazem consumo também dentro de condomínio normalmente estão bem mais suave do que quem está na rua, né? E principalmente quando está na quebrada. E isso a gente pode ver, por exemplo, a diferença de abordagem que ocorre dentro de uma quebrada e que ocorre em um outro lugar, que já foi, inclusive, tema de conversa de superintendente da rota, não era superintendente, era um geral, assim, da rota que falou que ele não abordava igual na quebrada e lá no Morumbi. O tratamento que chega já é outro, né? Complementando o que a Fanny trouxe, tem um dado que mostra a apreensão, né, no tráfico de drogas. Quando é apreendido pessoas brancas e negras, né, geralmente as pessoas brancas elas portam até 2 vezes mais um número ou de maconha, ou de cocaína, enfim, ou de crack do que as pessoas negras. Então, com uma quantidade muito menor de droga, para ser apreendido um negro, o dado da pública, da agência pública, 136 gramas. Os brancos, para rodarem com essa, né, quantidade de maconha, eles, no geral, portam 482 gramas. Então, como a lei ela não deixa claro qual que é a quantidade de drogas para você ser considerado usuário, vira um critério totalmente baseado, né, se você é pobre, se você é preto, se você é da quebrada, da onde você está circulando. Então, tem um recorte aí que tipifica, né, quem que é. Então, tem uma relação direta com quem que a gente quer enquadrar enquanto traficante ou como usuário. Eu lembro quando eu fui pro Comec, mano, a primeira vez, é a única também. Aí eu cheguei lá, aí tava conversando, não lembro com quem. Aí eu tinha perguntado, mas e aí, qual que é a fita pra ver se na audiência lá os caras vão achar que eu sou traficante ou usuário? Eles falaram assim, mano, não é por quantidade, não é nem nada. O juiz, ele vê o lugar onde você nasceu e o lugar onde você mora e é basicamente essas características, tá ligado, mano? Então é isso. Então você tá MEC. Eu falei, então só. E é foda, mano. Não é nem por quantidade mesmo. Isso é muito absurdo, mano. É bem isso. E a lei de drogas de 2006 fica muito a critério do juiz entender a quantidade de substância apreendida, mas não tem nada específico falando sobre isso, e o local e as condições em que se desenvolveu a ação, ou seja, as circunstâncias sociais e pessoais e a conduta e os antecedentes, né, da pessoa que está ali envolvida naquela ação. E aí a gente começa a pensar, se tem a ver com uma apreensão por porte de drogas, aonde que fica a boca, né? Então a gente começa a entender que condições sociais são essas. Fica muito a critério do juiz, e aí eu não diria que nem que são critérios subjetivos, né? Porque todo o judiciário, a gente pensar quem que compõe o judiciário brasileiro, a gente vai entender que o judiciário é permeado por um racismo estrutural. Então, o quanto que toda essa estrutura que vem desde a lei até quem vai julgar, que vai determinar quem que é usuário e quem que é traficante. E até tem um dado de que a grande parte das pessoas que são apreendidas no tráfico, elas não estão portando armas. Então, quem que é o primeiro a rodar em toda essa escala, né, em toda essa cadeia do tráfico? E aí, quem que é a primeira pessoa a rodar no tráfico? Os primeiros a rodar é os mano que fica lá na boca vendendo. É os primeiros, né, que eles mais com a cara lá pra bater. Sim, gente, uma das coisas que eu penso, que me parece, assim, que se é falado, né, é que tem toda uma estrutura montada mesmo, que não chega nunca aonde na raiz do problema, né, quem faz o grande atacado disso,
e quem é preso é só a pessoa que está lá na ponta. Normalmente o gerente já é difícil de chegar no gerente, né, da bica. Imagina em quem que fabrica, que traz com um avião para cá a droga, como que essa droga passa, né? É um rolê que é bem desigual mesmo, né? E aí chega nessa parte da relação do tráfico com o encarceramento. Não sei se vocês olharam lá no videozinho, conseguiram ver aqueles dados do final. Tem a questão, o que me chama muita atenção ali é principalmente o dado das mulheres presas por tráfico de drogas, que, se eu não me engano, é 72%, né, das pessoas do sexo feminino que estão presas, né, reclusas. No Brasil hoje, 72% é por causa desse BO de tráfico. E aí tem várias relações também várias aproximações que a gente pode fazer, né, na questão, porque tem muitas mulheres que, como a historinha que conta lá, que, se eu não me engano, é Patrícia, o nome da personagem, da mina que roda segurando o BO do cara. Muitas dessas mulheres alegam isso, que estava em casa e o cara era quem traficava na casa e acabou rodando por causa disso, porque tentou assumir um BO. Eu conheço um caso de uma mulher que roda por causa do filho também, que tenta assumir o BO porque tinha... eu não tenho passagem. Uma vizinha minha que de quando eu era adolescente, ela não tinha passagem, ela tentou assumir esse BO, só que ela não se ligou que tráfico não tem réu primário, e é isso, você guarda. Ela ficou guardada 3 anos e logo na sequência o filho dela também foi preso. O que vocês acham a respeito disso, dessa relação entre o tráfico com o encarceramento em massa, assim, né? Desde essa lei de 2006, a coisa só vem subindo o número de pessoas presas, e aí a gente chega numa situação de uma calamidade, assim, né? A gente tem 80 pessoas, às vezes, dentro de uma cela, com uma privada só. É um negócio, assim, que não dá nem para imaginar o que é passar por isso. E até por isso que temos que ficar firmes e livres, tá, gente? O que vocês acham disso? Dessa relação entre o tráfico e encarceramento? Mano, então, eu vi um documentário que chama Baseado em Fatos Raciais. Tem no Netflix, se alguém quiser assistir, dá um salve. E eu vi depois um documentário no YouTube, que eu até posso passar o link pra vocês, que é de um brasileiro, acho que chama Normose o canal, que ele fala que, na verdade, o Brasil foi o pioneiro em criminalizar a maconha. Tipo, a gente criminalizou antes dos Estados Unidos. E nesse documentário lá que tem no Netflix, eles mostram no final que nos Estados Unidos tem esse grande plano deles prenderem um monte de gente para fazer eles trabalharem na prisão, né? Eu não sei como funciona aqui no Brasil, não sei se tem isso, mas eu acho que aqui no Brasil é algo, tipo, uma perversidade diferente, porque lá é tipo assim, tudo bem, vamos fazer eles de escravos. Aqui é tipo assim, vamos fazer eles ficarem esquecidos, tá ligado? E quando sair não vão poder fazer nada, porque eles já têm passagem, tá ligado? Algo assim, é a minha visão, não sei como funciona aqui. De fato, a maconha foi criminalizada primeiro no Brasil, tá? E isso tem a ver, né, como nos Estados Unidos, é como se fosse uma resposta ao movimento abolicionista que vinha crescendo, né? Então, é uma lógica parecida mesmo. Tem um pouco... não sei se a gente pode dizer que é um pouco mais perverso, um pouco menos perverso, mas eu acho que tem essa relação escravocrata que está bem arraigada mesmo na questão da cadeia do enclausuramento de pessoas. O início da repressão da maconha no Brasil é de 1800, né? Então é antes do processo de abolição, que é bem isso que o Felipe estava falando, né? Já é uma resposta. E aí, se a gente olhar, na época, não foi só a maconha que foi criminalizada, né? A capoeira, o samba, né? Então, vários outros elementos que eram ligados à cultura negra também passam a ser criminalizados, tudo nessa mesmo arcabouço, né? Você está, na verdade, numa resposta à população, né? A um tipo de população. E aí você começa a colocar um estereótipo do maconheiro enquanto vagabundo, enquanto rebelde. Tem um resgate histórico dos jornais na época que começam a associar a maconha ao diabo e tal, que